Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês, jovens? Vamos à nossa dose semanal de literatura. Bom, essa aula está sendo gravada para fazer uma breve revisão com vocês sobre o que nós já estamos discutindo. Sei que vocês já estão feras, craques aí nesses assuntos, mas é sempre bom a gente relembrar, ver algumas definições, para quando a gente vê isso no mundo real, na hora que a gente for ler algum conto, algum romance, a gente conseguir identificar essa parte que é um pouco mais teórica, né? Que depende mais do estudo e da gente entender alguns conceitos. A gente já vem fazendo isso, né? Para relembrar aqui, conto é um gênero literário, né? Não podemos esquecer disso jamais. E ele é geralmente uma narrativa curta que tem um conflito. Por que eu tenho só um conflito? Bom, se a narrativa ela é curta e eu colocar mais de um conflito, eu vou acabar comprometendo aí, né, o tamanho do conto. E aí ele pode acabar virando um outro gênero literário aí, que pode ser maior, né? Pode ter mais de um clímax, mais de um desfecho, mas o conto ele é reduzido, certo? Bom, e esse conflito, essa tensão, né, que vai acontecer no conto, vocês já sabem que eu chamo de clímax. E o que mais que aparece nos contos? Poucos personagens, nós já vimos isso também. Lembrando que esses personagens não necessariamente têm que ser pessoas. Por exemplo, se eu tenho um conto fantástico ou uma fábula, esses personagens podem ser coisas que eu vou personificar. Pode ser um objeto que eu vou trazer ali para ele características humanas, ele vai poder falar, pensar. Isso é muito comum nas fábulas, né? Eu tenho lá as personagens que são animais, porém eu personifico elas, eu dou ali condições humanas, então elas pensam, elas falam, elas sofrem, elas têm alegria. Então meus personagens não necessariamente precisam de ser pessoas. O espaço, né, que é o cenário onde acontece a narrativa, ele também é limitado. Simplesmente por quê? Porque é uma narrativa curta. Então não tem como eu construir vários espaços para minha história acontecer. E o recorte temporal, que é o tempo do conto, né, também geralmente é reduzido, ou se ele não for reduzido, se eu quiser fazer um conto que eu comecei lá 300 anos atrás, e aí viajei para o futuro e vim para os dias atuais, né? É possível fazer isso também. Porém, ele tem que ser cronológico, né? E esse tempo tem que ser sinalizado sem deixar que viaje muito na maionese e o tempo fique sem contexto dentro do nosso conto. Então, a gente fala que o recorte do tempo ele é reduzido. Geralmente, galera, os contos acontecem o quê? Em um dia, em uma manhã, em uma semana, mas mais do que isso fica um pouquinho complicado. Aí a gente tem que ter uma habilidade, uma destreza para escrever um pouquinho maior. Mas existe também, tá? Bom, as personagens, né, são os elementos aí, os seres que executam e sofrem as ações durante a narrativa. Como eu falei com vocês, olha só, as personagens podem ser seres humanos e outros seres viventes, como animais, plantas ou até objetos humanizados. Eu gosto muito desses contos que trazem objetos aí, né, como se eles tivessem vida. Não sei se eu já li para vocês alguns contos africanos que isso vai acontecer. Os objetos da casa começam a ter consciência, conversam com a dona da casa. Inclusive, esse conto se chama Os Segredos da Casa. Se eu não li ainda, com certeza eu vou ler para vocês, porque ele traz todos esses elementos aí. São esses personagens que não são seres humanos, mas são humanizados. Então, vamos ver o próximo elemento dos meus pontos. Esse daqui tem que analisar. Inclusive, já cobrei em todas as provas, vou continuar cobrando,
Porque aí quando vocês chegarem lá no ensino médio, vocês não vão ter dúvida nenhuma, vocês vão estar fera, que é o narrador, né? O narrador é aquele que conta a história para o leitor. E tem mais de um tipo de narrador. Eu tenho um narrador em primeira pessoa, que eu também posso dar o nome de narrador personagem. Ele participa do enredo e ele conta a história pra gente, certo? E aí eu falo que o discurso também vai ser na primeira pessoa. Por quê, gente? Muito simples. Se eu sou personagem e eu conto a história, eu vou contar na primeira pessoa do singular, né? Eu estava naquela noite observando as estrelas quando de repente notei uma estrela cadente vindo em minha direção. Olha só, eu estou contando a história para vocês e eu participo da história. Por isso que o pronomezinho em primeira pessoa eu aparece e o verbo conjugado em primeira pessoa, né? Notei, também vai aparecer ali, indicando que eu sou um narrador personagem. Depois eu tenho o narrador observador, esse é muito comum. Ele só observa a história e nos conta, né? Ele não é parte das personagens e as personagens nem sabem que ele existe, tá? Então, assim, ele não pode emitir opiniões, ele não pode falar com você, né? Assim, você tá vendo ali o Joãozinho? Ele é um pouco perigoso, ele mentiu para Maria. Não, o narrador observador, ele não sabe o que está acontecendo, né? Dentro da cabeça das personagens, o que as personagens fizeram que não apareceu no livro, e ele não participa, né, das ações ali do enredo. Tranquilo? Ele só observa e conta pra gente. Bom, se ele está olhando a história e contando pra gente, significa o quê? Que eu vou usar a terceira pessoa do discurso. Olha um exemplo. Lembra que eu acabei de contar para vocês a história lá da estrela cadente? Se fosse um narrador observador, seria assim. Carol estava sentada observando o céu. Ela olhou para o horizonte e ela percebeu que uma estrela cadente vinha em sua direção. Olha a diferença. Ela olhou para o horizonte. Carol observava o céu. Isso é o quê? Terceira pessoa do singular. Poderia ser do plural, se fosse mais de uma pessoa ali, né? Se fosse a Carol e o Thales. Eles observam o céu. Então, o narrador observador vai usar a terceira pessoa, tranquilo? E o narrador observador não sabe o que vai acontecer no futuro não, viu, gente? Cuidado. Diferente de quem? Narrador onisciente, aquele que tudo sabe. Ele não participa da história também não, porque ele não é um personagem. Porém, ele conhece ali o passado das personagens, ele conhece o pensamento das personagens. Então, se o Joãozinho é mentiroso, se ele fez alguma coisa no passado que interferiu na história, o narrador onisciente sabe e ele pode contar para o leitor isso, né? Então, por exemplo, vou fazer a mesma história da Carol observando o céu. Carol estava angustiada observando o céu. Ela sentia como se estivesse repetindo a noite de 3 anos atrás, onde ela esteve com seus amigos. Olha só, o que esse narrador onisciente está falando? Ele me contou, né? Contou para o leitor que há 3 anos atrás uma noite parecida com aquela aconteceu, que a Carol estava angustiada. Então, o narrador onisciente, ele sabe das coisas que aconteceram, que acontece, do que se passa aí no pensamento das personagens. E ele também vai ser na terceira pessoa do discurso, né? Afinal, ele não é um personagem, ele não participa da história, mesmo sabendo aí o que pode estar acontecendo com as personagens. Tranquilo? Teve gente que errou isso na prova, hein? Ai, ai, ai. Vamos para a próxima. Tem o espaço, a gente já falou sobre isso, né? Nos contos a gente chama também de cenário, que é onde as personagens executam e sofrem as ações. É onde as coisas acontecem, né? Olha um exemplo que eu dei de um conto que eu amo,
que se chama O Amor, da Clarice Lispector, que está no livrinho Laços de Família. Ele fala assim: a cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros, o calor era forte no apartamento, que estavam aos poucos pagando. Olha só, eu tenho uma construção do espaço aí, né? Tô falando, que espaço que é esse? A cozinha. E o que compõe esse espaço, né? Eu sei que a cozinha é espaçosa, que nela tem um fogão, e esse fogão aí parece que está bem enguiçado, né? Porque ele dava estouros. Estou construindo no espaço também o quê? Uma sensação, né? O calor forte aí no apartamento. Isso tudo está relacionado ao espaço, que é uma parte que está dentro do enredo. Falando em enredo, olha só, o enredo é a sequência de ações que compõe a história, né? O enredo, ele que vai trazer um movimento. É como se tudo que eu disse, né, o personagem, conflito, clímax, eles estivessem dentro do enredo. São os elementos que o enredo vai carregar. Tranquilo? O conflito, vocês já estão cansados de saber, eu chamo também de situação-problema. É quando, gente, acontece aquela parte da história que é assim. Você tá lendo, né? E aí chega num ponto que você pensa, vixe, e agora? O que vai acontecer? Como que eles vão resolver essa questão? Esse é o meu conflito, né? A situação, problema que vai aparecer aí. Nos contos, eu tenho apenas uma situação, problema. Tranquilo? Olha só, eu trouxe aqui um conto bem pequenininho para a gente analisar todas essas questões aí que nós vimos, que se chama A Menina que Não Falava. Trouxe para vocês uma ilustração. Esse é um conto africano. Como vocês já sabem, os contos africanos, né, a maioria deles aí, são contos populares, que você não vai ter uma data específica, nem um autor específico, e dizem respeito aí, né, às culturas, às vivências de certos lugares, mas isso vocês já sabem, inclusive todo mundo acertou na prova quando eu pedi para explicar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Fazia tempo, ó, voltando aqui, né, A Menina que Não Falava. Esse é o nome do nosso conto. Fazia tempo que o rapaz observava aquela moça. Sabia que estava apaixonado, porque sentia seu coração a ponto de explodir. Queria propor casamento e foi conversar com os pais dela. Essa nossa filha não fala, mas caso consiga fazê-la falar, poderá se casar com ela, responderam os pais da moça. O rapaz tomou coragem, aproximou-se da menina e começou a lhe fazer várias perguntas. Logo em seguida, começou a contar histórias engraçadas, mas a menina não chegou a rir e não pronunciou uma só palavra. O rapaz desistiu e foi embora. Depois desse, vieram outros pretendentes. Alguns eram até muito ricos, mas ninguém conseguiu fazer a moça falar. O último pretendente era um rapaz muito pobre e mal vestido. Chegou dizendo aos pais da moça que estava apaixonado e que queria se casar com ela. E os pais responderam: pessoas muito mais apresentáveis do que você e com muito dinheiro não conseguiram fazê-la falar. Não será não será você que vai conseguir. Nem pense nisso. Mas o rapaz insistiu e pediu que o deixassem tentar a sorte. Para que o jovem deixasse de incomodar, os pais concordaram. O rapaz pediu à moça que o acompanhasse até a sua roça para ajudar na colheita de milho e amendoim. O rapaz começou a colher, enquanto a moça apenas olhava. Depois de muito trabalho, ao ver que o rapaz já tinha colhido quase tudo, a menina soltou uma pergunta: como você consegue trabalhar tanto? O rapaz começou a rir e pediu à moça que o acompanhasse de volta à casa dos pais dela. Chegando lá, o rapaz contou o que se tinha passado na roça. A questão foi discutida pelos anciãos da aldeia e, finalmente, organizou-se um grande casamento. Bom, então tá aí um continho africano para vocês, que contém tudo que a gente viu? Contém personagens, que são os rapazes, esse rapaz principal, por ser um conto popular, são o quê? Personagens tipo, né? Então, não vão ter nome,
Se tem um nome, é um nome mais genérico. Então, é a moça, o rapaz, os pais da moça, os pretendentes. O espaço é o quê? A casa da moça e depois a roça, que é um espaço reduzido. O tempo, né? Parece aí que é um tempo mais longo, que vários pretendentes iam até a casa da moça durante um tempo, né? O conflito é quando o rapaz, né, tenta fazer a moça falar. E a gente fala, e como será que ele vai fazer isso? E como que isso se resolve, né? Qual que é a resolução desse conflito? O rapaz trabalhando lá na roça e a moça finalmente faz uma pergunta para ele, certo? Então, esse é um ponto curtinho, reduzido, início, meio e fim, um enredo aí com as ações acontecendo e todos os elementos que nós já estudamos. Esse é um conto de origem africana. Coloquei o site aí para vocês. Quem tiver curiosidade, nesse site tem vários outros contos africanos também. Tranquilo? Então vamos lá. E agora, hein? A gente já cansou de discutir a diferença entre prosa e verso. E eu já falei para vocês que existem os contos em prosa, como esse que nós acabamos de ler, que são os mais comuns, na verdade. E nós temos também os contos em verso. E existe um tipo de literatura bem específica que é o cordel, que eu tenho falado muito com vocês a respeito dele, que geralmente ele vai trazer os contos em versos, né? O cordel ele tem rima, ele geralmente conta uma história e ele está em verso. Vamos ler juntos aqui, ó. Os textos em prosa apresentam uma característica marcante. As linhas são contínuas e se agrupam em parágrafos. Quando você lê uma carta, uma crônica, uma notícia ou reportagem de jornal, um conto ou um romance, você está lendo o texto em prosa. Nos textos em verso, as palavras são dispostas graficamente em linhas descontínuas chamadas versos, como nos poemas que aparecem no início desta parte ou no texto. Então, gente, a gente tem o costume, né, de pensar que os versos só fazem parte dos poemas. Mas não, eu posso contar histórias com versos também, certo? É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Sei que vocês já estão cansados de saber tudo isso, mas é uma forma de reforçar, relembrar, para vocês irem cada vez melhores aí na avaliação. Já a avaliação final já está chegando, né? E para vocês ficarem feras aí em relação à literatura. Um beijo para vocês e tchau!